Capítulo 46. Assim disse o soberano Senhor Jeová: quanto ao portão do pátio interno, que dá para o leste, deve continuar fechado pelos 6 dias de trabalho, e deve ser aberto no dia de sábado, e deve ser aberto no dia da lua nova. E o maioral tem de entrar pelo pórtico do portão, vindo de fora, e ficar de pé junto à ombreira do portão. E os sacerdotes têm de ofertar seu holocausto e seus sacrifícios de participação em comum. E ele tem de curvar-se sobre o limiar do portão e tem de sair, mas o portão mesmo não deve ser fechado até a noitinha. E o povo da terra tem de curvar-se à entrada daquele portão perante Jeová, nos sábados e nas luas novas. E o holocausto que o maioral deve apresentar a Jeová no dia de sábado deve ser de 6 cordeiros sadios e 1 carneiro sadio. E como oferta de cereais, 1 efa para o carneiro, e para os cordeiros, uma oferta de cereais conforme o que puder dar, e, quanto ao azeite, 1 hin por efa. E no dia da lua nova deve haver um novilho, filho da manada, sadio, e 6 cordeiros e 1 carneiro. Devem mostrar-se sadios. E deve ofertar 1 efa para o novilho e 1 efa para o carneiro como oferta de cereais, e para os cordeiros, conforme o que estiver ao seu alcance. E, quanto ao azeite, 1 hin por efa. E quando o maioral entrar, deve entrar pelo caminho do pórtico do portão e deve sair pelo caminho dele. E quando o povo da terra entrar perante Jeová nas épocas festivas, quem entrar pelo caminho do portão setentrional para se curvar, deve sair pelo caminho do portão meridional. E quem entrar pelo caminho do portão meridional, deve sair pelo caminho do portão ao norte. Ninguém deve voltar pelo caminho do portão pelo qual entrou, pois deve sair diretamente para diante de si. E no que se refere ao maioral no seu meio, quando entrarem, ele deve entrar, e quando saírem, deve sair. E nas festividades e nas épocas festivas, a oferta de cereais deve mostrar ser de 1 efa para o novilho e de 1 efa para o carneiro, e para os cordeiros, conforme o que puder dar. E, quanto ao azeite, 1 hin por efa. E caso o maioral proveja como oferta voluntária um holocausto ou sacrifícios de participação em comum, como oferta voluntária a Jeová, deve-se-lhe abrir também o portão que dá para o leste, e ele tem de prover seu holocausto e seus sacrifícios de participação em comum, assim como faz no dia de sábado. E tem de sair, e tem de fechar-se o portão após a sua saída. E deves prover 1 cordeiro sadio no seu primeiro ano, como holocausto diário a Jeová. Deves provê-lo manhã após manhã. E como oferta de cereais, deves prover com ele manhã após manhã o 1/6 de 1 efa. E quanto ao azeite, o 1/3 de 1 hin para espargir sobre a flor de farinha. A oferta de cereais a Jeová é um estatuto por tempo indefinido, contínuo. E terão de prover o cordeiro, e a oferta de cereais, e o azeite, manhã após manhã, como holocausto contínuo. Assim disse o soberano Senhor Jeová: caso o maioral dê uma dádiva a cada um dos seus filhos como sua herança, tornar-se-á ela propriedade dos seus próprios filhos. É uma propriedade por herança. E caso dê uma dádiva de sua herança a um dos seus servos, então terá de tornar-se dele até o ano da liberdade, e terá de retornar ao maioral. Somente a sua herança, com respeito aos seus filhos, é que continuará a pertencer a eles mesmos. E o maioral não deve tomar nenhuma herança do povo de modo a forçá-los a abandonar a sua propriedade. É da sua própria propriedade que deve dar uma herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um da sua propriedade. E ele passou a levar-me para dentro pela entrada que havia ao lado do portão, dando acesso aos refeitórios sagrados, os pertencentes aos sacerdotes, que davam para o norte. E eis que havia ali um lugar em ambas as partes dos fundos, ao oeste. E ele passou a dizer-me: este é o lugar em que os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de cereais, a fim de não carregar nada para fora ao pátio externo, de modo a santificar o povo. E ele passou a levar-me para fora ao pátio externo, e a fazer-me passar adiante até os 4 cantos do pátio. E eis que havia um recinto neste canto do pátio, um recinto naquele canto do pátio. Nos 4 cantos do pátio havia pequenos recintos de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Os 4 deles, com estruturas de esquina,
tinham a mesma medida. E havia uma fileira em redor dos 4, e havia lugares para se cozinhar abaixo das fileiras em redor. Então ele me disse: estas são as casas dos que cozinham, onde os ministros da casa cozinham o sacrifício do povo.